que aí a gente consegue acompanhar a conversa. E aí a gente, que às vezes a gente faz uma pergunta, a gente vai falar dela depois, então acho que pode ser fazer o conjunto, né? Vou deixar aberto um outro material aqui também, que pode ser interessante. Depois, Carla, conforme o que surgir da nossa conversa, eu posso também mandar material para troca, vocês devem ter um drive ou alguma. Sim, Tá, sim. A gente até separe. dividiu aquele artigo, né, do racismo à brasileira que você publicou. Tá. Não sei se era a indicação mais adequada, mas a gente tem Ele eu nem mandado. pensei, nem li, nem reli ele para hoje, mas ele está na cabeça. Eu usei outro Pronto. material, tá bom. Aquele é Então, muito bom. mas você, eu assim agradeço muito. A ideia é essa, é que a gente tem um grupo de WhatsApp com o Tá, curso e que a gente vai compartilhando aí o material que os professores vão mandando, tá perfeito. bom? Então, agradeço muito Comando. se você puder mandar outro material também que a gente compartilha com eles. Então, podemos começar, André? O pessoal vai chegando, é a hora que eles estão chegando aí nos serviços também, e aí acho que podemos dar aí começar. Quando vocês quiserem, tá bom. Vou deixar aberto esse outro documento, mas podemos começar. Sim. Tá. Bom, Andréia, a gente está gravando. Tem algum problema para Tem, você? Tudo tem. bem? Tudo bem. Então, professora Andréia Mares Campos Guerra, é uma enorme honra, né, o CEP do Cuidado, né, através dessa pesquisa, poder recebê-la hoje aqui conosco. Professora Andréia, professora adjunta do Departamento de Psicologia da UFMG, é pesquisadora, professora do Programa de Pós-Graduação também de Psicologia da UFMG, é psicanalista, né, possui uma ênfase, né, de trabalhos também junto à saúde mental, né, e atualmente trabalha também com a questão da adolescência, políticas públicas, clínica psicanalítica e também com algumas pesquisas agora, né, sobre a questão do racismo. Então, muito importante poder introduzir esse tema que tabu, né, e poder pensar a consequência da introdução dessa fala, da introdução dessas questões dentro das nossas práticas clínicas com jovens. Então, assim, é com alegria, mas é claro que também com pesar, né? Assim, poder trazer o conjunto dessas questões para a gente Uhum. também discuti-las aqui. Eu sei que não são questões fáceis, mas eu acho que são questões que a gente precisa enfrentar e poder falar sobre elas. Muito obrigada, André, em nome de todos da equipe aqui do programa e do projeto, né, poder ouvi-la e poder discutir com você sobre essas questões. Meu muito Eu, obrigada. eu que queria começar agradecendo ao convite feito através da Carla para estar com o coletivo de trabalho e formação hoje. Ela me explicou no primeiro momento e hoje eu estou entendendo a envergadura desse projeto que leva e traz não só formação de qualidade, como experiência e possibilidade, como dizíamos agora, de efetiva transformação, né, dessas condições materiais e subjetivas, relacionais e estruturais de funcionamento do mundo, né? O mundo não devia fazer a gente adoecer, mas às vezes, como com a experiência do racismo a gente testemunha, ele o faz. Então, enfrentar essa temática das juventudes e saúde mental com o viés do racismo, eu penso que no Brasil é uma tarefa inarredável, né? Não é algo que a gente pode escolher se vai ou não considerar essa pauta, né? Como se fosse uma pauta que a gente optasse por ela. Na medida em que a gente entende que o racismo ele é a base da modernidade, ele é fruto de um sistema epistemológico, ontológico, classificatório, que organiza todo um sistema, né? Eu vou falar disso no primeiro ponto. A gente começa a entender que a gente não trata de racismo porque a interseccionalidade apareceu agora, né? Ou porque questões estão emergindo num contexto, né, de gestão muito autoritária de poder que a gente, ou conservadora que a gente está vivendo, mas porque ele é uma estrutura que a gente precisa
pensar como opera para a gente poder desmontá-la. E quando a juventude é o que está no centro da nossa atenção, em saúde mental, isso se torna mais grave ainda num país jovem como o nosso, onde a cada 23 minutos, portanto, hoje, enquanto eu vou falar, 2 jovens morrem, né? E morrem de violência, fruto, né, dessa violência de base racista, e muitas vezes pelo próprio Estado que deveria protegê-lo. Então, a gente não está falando de uma situação qualquer, nem de uma situação contornável. Por isso, eu organizei, eu vou compartilhar com vocês. Então, depois desse muito obrigado pela chance, né, de lembrar que não é uma urgência, né? A gente aprendeu na saúde mental que a urgência é uma estratégia também, né, para a gente não criar política estruturada em permanência. A gente aprendeu que urgência é uma maneira do Sul Global clamar, né, por justiça, por igualdade, por um mínimo de reconhecimento humanitário. Então, na verdade, toda urgência é permanência, né? Então, a pauta não é exatamente urgente, mas indispensável. Então, muito, muito obrigada. Faço o agradecimento na pessoa da Carla, mas a todas vocês com quem vou conversar hoje. Eu fiz uma apresentação e eu vou compartilhar minha tela, vamos ver se vai dar certo. Em geral, funciona, demora um pouquinho. Vocês já estão vendo? Sim, Andréia, tá sim. Uhum. Tá. Então, eu tomei o tema Juventudes, Racismo e Saúde Mental e pensei de trabalhar nesse tempo que a gente tem, né, de cerca de meia hora, né, a partir de agora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a temática do racismo e colonialidade, para a gente entender essa dimensão estrutural do racismo, depois abordar juventudes e o que é esse processo que todo corpo que deixa a infância e entra no mundo adulto atravessa, e esse corpo vem com o corpo social, com o corpo simbólico, com a experiência de mundo atravessada nele, para pensar a saúde mental em termos das nossas responsabilidades, intervenções e invenções possíveis. Quando pensei no primeiro tópico como racismo e colonialidade, é claro, né, que Silvio Almeida é uma referência importante, central, ele, né, tem um livro da coleção da Djamila que trabalha o racismo na sua perspectiva estrutural, mas eu tomei primeiro, e a cada tópico, sempre o que é nossa realidade material antes de pensar na sua estrutura. E quando eu fui levantar os dados atuais para montar a apresentação de vocês, eu fiquei chocada com o número de 628.595 pessoas mortas nos últimos 10 anos, porque eu achei que era por causa do Covid. E não, foram pessoas assassinadas numa série cujo um dos últimos episódios conhecidos, que acabou de fazer 1 ano, e teve a sua placa de memória derrubada pela polícia no Rio de Janeiro, a chacina do Jacarezinho, fez barulho. Essas vítimas são sujeitos invisibilizados pelo mito da democracia racial, da cordialidade do povo brasileiro, na sua grande maioria homens, 76% negros e mais da metade jovens, dentre as quase 58 mil vítimas apenas em 2018. Então, a gente está falando de um país que mata os seus jovens mais do que todos os países europeus em guerra, inclusive. Então, não contabilizei a última, né, da Rússia e Ucrânia. Mas eu tenho aqui, então, como ponto de partida para vocês que a gente está tratando de uma situação concreta, muito radical. A morte simbólica é esse elemento evidente do modo como as relações de poder invertem a função do Estado, que deveria proteger os mais vulneráveis e não se voltar contra eles. Seria impensável falar em regulação e emancipação no Sul global, regulado pela dicotomia apropriação-violência, que não atravessa a linha abissal do Norte. Do que eu estou falando quando falo dessa linha abissal do Sul global, que separa o norte do sul? Eu não estou falando apenas de uma geografia, Europa ao norte, África ao sul. Eu estou falando de uma linha que invisibiliza alguns processos
que epistemologicamente funda a ilusão de alguns universais, verdadeiros e justos pensamentos e atos, e com isso desqualifica todo o outro modo distinto deste de pensar e agir. E aí eu estou falando não apenas de pensamento científico, mas também de práticas terapêuticas, de existência de corpos. Eu estou falando de um sistema cis hétero patriarcal, branco, burguês, que organiza uma cosmologia que inclui dentro dela a epistemologia científica e que dentro de uma tradição, inclusive religiosa, vai ditando o modo como a construção da verdade, ou de uma suposta verdade única, ganha forma. Boaventura Souza Santos, nesse texto Para Além do Pensamento Abissal, ele fala que o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Em que consiste isso? Num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis. Essas distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais, que dividem a realidade social em dois universos distintos. O universo deste lado da linha e o do outro lado da linha. Essa divisão é tão radical que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade. Ele se torna inexistente e é mesmo produzido como inexistente. Eu acho que a guerra no Congo, né, que em muito poucos dias matou quase 1 milhão de pessoas, é um retrato dessa invisibilidade. Vocês podem ler sobre os Hutus, né, sobre essa luta entre duas etnias, e os Tutsis, Hutus e Tutsis. Vocês podem assistir filmes, e é chocante o modo como o mundo ocidental não lidou, pouco noticiou e interviu num processo radical construído de fora para dentro, na polarização de duas etnias a partir de um interesse econômico europeu. A gente pode trazer isso para mais perto da gente e pensar nas Farc, na Colômbia, né, que está aqui do lado, e que passou décadas com uma população inteira vivendo na floresta, educada, casada, com todas as suas alimentação, toda a sua tradição cultural completamente apartada do mundo citadino, televisionado e vivido como cotidiano na Colômbia. E se a gente quiser vir para dentro de casa, a gente pode ir para as favelas e para o sertão, né, para o interior do interior, onde a gente invisibiliza a fome, a morte, a violência e se desencontra dessa não verdade, porque não escrita, né? A gente não vê, porque há uma linha de força que constitui como invisível a condição da visibilidade, que é o pensamento emancipado, moderno, racional, cartesiano, que supostamente detém a força econômica, a força de pensamento, a força de ação que seria correta, justa e verdadeira. Isso é assustador, e eu não sei se recentemente vocês viram um discurso que circulou na internet do ex-presidente, do presidente, acho que do ex, eu estou tentando lembrar onde foi que eu li, que dizia, do Uruguai, salvo engano, que dizia do empréstimo da nossa prata e do nosso ouro, que nós, né, da América Latina, especialmente da América do Sul, fizemos para a Europa, e que ele não precisava ser pago, um texto, né, um discurso irônico, ele não precisava ser pago com as mesmas taxas de juros com que os nossos empréstimos são cobrados, mas que eles marcavam o fracasso de um projeto moderno que dilapidou países, dilapidou relações e subjetividades e produziu o pior, né? Então a gente começa a questionar o que é moderno e emancipado, o que é violento e injusto, quando a gente olha o mundo de baixo para cima, né? Do sul para o norte global.
Esse lado da linha só prevalece na medida em que esgota o campo da realidade relevante. Para além dela, há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não dialética. No campo do conhecimento, esse pensamento abissal consiste na concessão à ciência moderna do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso. No campo da justiça, divide o que é considerado justo e aquilo que sequer conta ou sequer é inscrito no campo da justiça e se torna, então, alegal, né, o território do sem lei, do fora da lei ou do ilegal, de acordo com direitos que não são oficialmente reconhecidos, e principalmente no campo da subjetividade e das ontologias, dita o que é humano e o que é não humano, ou subhumano, num sistema classificatório que, segundo Quirrano, é constitutivo e específico do padrão mundial do poder capitalista. Ele se funda na imposição de uma classificação racial e étnica da população do mundo como pedra angular do dito padrão de poder e opera nos planos epistemológico, ontológico, né, do poder, do saber, do ser e do gênero. A localização territorial e geopolítica dessa zona se definiu pelo Império. Tudo que não pudesse ser pensado em termos de verdadeiro ou falso, de legal ou ilegal, de humano ou não humano, ocorria na zona colonial, nesses 4 sistemas de poder, saber, ser e gênero. Então, vocês têm aí, nesse triângulo, cuja raça está na centralidade, a exploração, a dominação e o conflito, nas 4 áreas, trabalho, sexo, autoridade pública e subjetividade, definindo ou desenhando um sistema de normalidade hegemonicamente instituído e estabelecido. O que faz a gente se perguntar hoje, até pela maneira como a gente constrói os nossos diagnósticos e as nossas intervenções. Como pudemos, por tanto tempo, não considerar a raça na centralidade dessa discussão. Isto posto, né, esse primeiro plano, que eu resumo aí nesse triângulo, a gente entra no segundo, das juventudes. As juventudes em plural, achei bacana a forma como me foi passada, né, a temática. Ela fala de saída dessa pluralidade. Vocês sabem que no Brasil mais de 1/4 da nossa população tem menos de 18 anos, que nossas crianças e adolescentes vivem em situação de completa desigualdade socioeconômica e de ampla diversidade cultural, que a evasão escolar e o número elevado de crianças e adolescentes fora da escola ainda é um grave problema brasileiro, além dos epidêmicos, como a mortalidade juvenil, que eu prefiro chamar de genocídio, porque quando você mata uma população inteira e o recorte racial é prevalente nela, a gente está entendendo que não é uma morte fortuita ou casual, ela é decidida, né, mesmo que ela não seja dita. As juventudes ganharam discursos diferentes, seja como período preparatório para um advir do mundo adulto, como prevalentemente nos anos 50, né? A gente tem um livro sobre os teenagers que se chama A Criação da Juventude, do John Savage, que fala dessa construção. A juventude como etapa problemática, né? Stanley Hall foi um dos grandes psicólogos responsável por essa ideia de que o jovem é rebelde, está sempre em crise, desajustado, desorganizado, e não um sujeito em porvir, um sujeito em advento de uma nova condição política e subjetiva. A juventude cidadã que emerge, então, em contrapartida a essa produção da diferença social, econômica, subjetiva e relacional que o capital produziu. Nos anos 90, a juventude cidadã emerge, para finalmente, nos últimos anos, já dos anos 2000, o jovem aparecer como ator estratégico do desenvolvimento. Essa passagem é notadamente sentida no Brasil, quando a gente vê o ECA, né, nascer no final dos anos 90, no início dos anos 90, e o Estatuto das Juventudes depois aparecer no Brasil com um outro discurso e uma outra condição de leitura e de apropriação jurídica da figura do adolescente / jovem. Tudo isso é que a gente pode pensar que é efeito discursivo,
tem uma materialidade direta na forma como adolescentes e jovens são apreendidos pela trama simbólica e discursiva que organiza nossas ações no campo da saúde mental, da assistência social, da própria justiça. Então, o ECA é a marca do sujeito em desenvolvimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto o Estatuto da Juventude é a marca do jovem como ator estratégico, da própria, inclusive em rede da própria existência. Na psicanálise, a gente entende, e quando a gente trabalha a ideia das juventudes, eu acho importante fazer essa marcação, que esse discurso adolescência/juventude, ele pode tender a uma espécie de desqualificação, ou particularização, ou singularização, ou ainda individualização dos problemas sociais e econômicos recaindo sobre o adolescente, enquanto o jovem seria o protagonista da própria história, criando binários. Toda tentativa de binarizar um discurso é uma tentativa de impedir um pensamento mais complexo. Né? Toda vez que a gente reduz a gama de possibilidades do múltiplo a dois, a gente cria uma relação de oposição, uma relação muitas vezes de conflito no sentido destrutivo, né? De um combater o outro, e a gente perde as sutilezas das experiências que estão colocadas em cada campo, em cada tema, que acaba sendo binarizado dessa maneira simplista. Assim, eu trouxe as juventudes e o discurso constituído em torno delas para apresentar também a ideia de que tem algo que se passa materialmente na experiência da criança quando o seu corpo começa a se transformar e o seu mundo ao redor a tomá-lo de outra forma. Eu estou pensando aqui tanto nas situações de exploração do trabalho infantil, por exemplo, né, quando uma criança começa a dar amostras da sua possibilidade de trabalho no mundo adulto, ela muitas vezes é cooptada pelo crime, que é um dos trabalhos infantis, né, dos modos de exploração do trabalho infantil mais graves pela Unesco e pela Unicef, né, e que são, inclusive pela Organização Internacional do Trabalho também, que há grandes tentativas mundiais de evitar esse modo de exploração do trabalho infantil. Mas quando a gente tem um corpo adolescente que se torna apto ao trabalho e ele é cooptado pelo crime, poucas vezes ele é visto como um sujeito em transição, como um corpo que é vitimado pela exploração do trabalho infantil, e a gente pode simplesmente nomeá-lo de autor de ato infracional e tratá-lo no socioeducativo como um criminoso já constituído. Então, achei importante dar um passo a mais e falar da latência, da puberdade e da adolescência brevemente, para a gente entender o nível de trabalho psíquico que está em jogo quando a gente tem um corpo em transformação. O período que antecede a puberdade e a adolescência, chamado de latência, nele acontece a formação moral do sujeito. As forças que surgirão como entraves para segurar o impulso do corpo em busca de satisfação, elas criam o sentimento de vergonha, os ideais estéticos e morais, e forjam a base daquilo que vai constituir o sujeito como responsável por si mesmo na vida adulta. Esse período da latência, né, que acontece ali 8, 9, 10 anos, ainda que isso não seja rígido, ele é um momento em que a gente vê a criança às voltas com a busca por ideais, por alças, por sujeitos que lhe sirvam de referência antes daquele momento de ruptura com esses mesmos ideais. E é muitas vezes o momento, né, eu passei mais de 20 anos fazendo pesquisa nas periferias aqui de Belo Horizonte, com os adolescentes autores de ato infracional, ou moradores de periferia, moradores de periferia, e era muito assustador ver que aos 8, 9 anos era a idade em que as crianças eram cooptadas pelas bocas de fumo para começarem a trabalhar buscando comida, salgadinho, refrigerante, e sendo valorizados como sujeitos num contexto de muito abandono do Estado, da escola, por vezes até da própria família, que precisava tanto de assistência ou de emancipação, né, de processos que consolidassem sua própria emancipação, tanto quanto as crianças, e que isso só aparecia aos 15 anos, quando esse menino deixava a escola, e a evasão escolar correspondia, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, à mesma porcentagem da entrada dos adolescentes no sistema socioeducativo. Então, era uma saída da escola e uma entrada no socioeducativo
mas que não começava aos 15 anos, mas nesse período em que esses valores começavam a ser forjados para essas crianças. A puberdade marca a transformação do corpo infantil, por seu turno, em um corpo adulto, e é sempre vivido de uma maneira muito intensa e traumática, porque é difícil saber lidar com o corpo. E tanto na Colômbia, com os amigos que fazem pesquisa lá junto com a gente, quanto aqui no Brasil, a gente testemunhou uma passagem encurtada da infância para a vida adulta, quando muitas crianças passam a assumir a conta da casa e, com o dinheiro do crime, conseguir sustentar, numa parceria, às vezes ao lado da mãe ou da avó, o próprio sustento da família. Eu não sei como é aí, né, no Nordeste, os sudestinos, a gente vive uma situação um pouco diferente, mas eu trago essa experiência para compartilhar com vocês e escutá-los sobre como tudo isso se passa aí. Porque o momento da puberdade seria um momento de dilatação em que, a partir da possibilidade de realização do ato sexual, do esfacelamento da imagem do corpo infantil, da ruptura com essas referências ideais e afetivas da infância, o sujeito se deparasse com uma espécie de túnel, que o Freud chama de saída por dois lados. De um lado, buscar novas palavras para falar das suas experiências, e de outro lado, encontrar no corpo uma via nova de satisfação. E aí a gente vê a adolescência como essa solução ou tratamento desse embaraço que a puberdade traz. A psicanálise dá esse nome, por vezes, sintoma da puberdade para a adolescência, não no sentido de um adoecimento, mas no sentido de um sinal, de uma solução, em relação ao saber, às identificações, às fantasias infantis, a regulação e a lei, né, como é que cada corpo se autoriza a estar no mundo, a demanda de amor. Em diálogo, então, com outros campos, a gente pode dizer que a adolescência é uma invenção social que entra no lugar dos rituais, que ela tem uma dimensão sociológica, biológica, psicológica, que a psicanálise lê dessa maneira que eu acabei de trazer para vocês, e que nos confronta, como trabalhadores, sobre o que fazer com esse corpo. Eu coloquei uma foto aqui, né? Com esse corpo em combustão. É um corpo ligado na tela, é um corpo às voltas com a sexualidade, é um corpo que às vezes encontra no poder do crime uma solução. Esses aqui são quadrinhos construídos numa favela, a partir de uma intervenção de jovens da favela, com jovens artistas e jovens universitários, no programa Jaé, daqui de Belo Horizonte. Então, quando a gente entende que a puberdade e a adolescência tratam um luto, todo mundo aqui já perdeu alguém querido, eu imagino. A gente sabe que o luto é um trabalho dificílimo, porque a gente fica embotado, a gente se volta para a gente mesmo, a gente demora a voltar para o mundo. E aqui a gente está falando de um luto em trio, um luto da perda referente ao corpo infantil, um luto da perda referente ao saber que vinha desse outro adulto, e uma perda disso que emerge no corpo como um não saber fazer com a satisfação. Então, a gente está trabalhando intensamente na adolescência para a construção de uma posição sexuada, política, no mundo adulto. Por que isso nos interessa, né, caminhando para esse último ponto, das responsabilidades, intervenções ou invenções possíveis? Porque o racismo, quando a gente junta, então, né, na temática que vocês convidaram, né, me convidaram a trabalhar, juventudes, racismo e saúde mental, quando a gente pensa saúde mental, a gente sabe que o racismo grita, humilha e adoece. Eu coloquei poucas taxas aqui, só para mostrar a materialidade do problema que invade o campo da saúde mental e muitas vezes é invisibilizado. A gente tem hoje as pessoas mais pobres do Brasil sendo prevalentemente negras. No mercado de trabalho, a subutilização ou desemprego prevalentemente de pessoas pretas, a ocupação de cargos gerenciais prevalentemente por pessoas brancas, abaixo da linha da pobreza, o número de 41,7% de pessoas pretas em relação ao de 19% de pessoas brancas ratifica essa desigualdade, além do sofrimento e da violência que eu já citei, especialmente em relação ao genocídio da população jovem negra. São injustos processos socioeconômicos e culturais, em destaque o vigente racismo, que corroboram com a mortalidade das populações negras brasileiras.
Portanto, quando a gente pensa num diagnóstico em saúde mental, quando a gente pensa numa intervenção, como não considerar como ponto de partida a cor, a raça, a etnia? Morrison usa a expressão dessemelhança para descrever a branquitude como uma identidade relacional construída por brancos, definindo eles próprios como radicalmente diferentes dos outros. Maria Aparecida Bento acabou de lançar o seu livro, esteve no Roda Viva, vale a pena vocês buscarem no YouTube para ver. Fala do pacto narcísico branco, que cria um muro para a ascensão e para a realização, e mesmo para a saúde mental da população negra. Fanon fala da linguagem do trauma, legitimada em experiências cotidianas de racismo, onde o sujeito é violentamente clivado de sua identidade numa sociedade inconscientemente pensada enquanto branca. Grada Quilomba corrobora a proposição decolonial de Fanon, e Neuza Santos fez uma tese que virou livro, né, Tornar-se Negro, explicando como isso se dá entre os negros em ascensão social. Nogueira fala de apartheid psíquico, parafraseando o regime de segregação racial adotado na África do Sul, para dizer da consciência de que o negro pode ter sua condição reconhecida, mas que muitas vezes, por implicações histórico-políticas do racismo, isso não acontece. O olhar preconceituoso e atitude violenta do racismo recreativo, o cotidiário do preconceito e da realização dessa violência, são os maiores responsáveis por defesas psíquicas adoecedoras e pela indispensável atenção à saúde mental da população negra. Pauta e ato. Para caminhar para a conclusão, eu fiquei pensando, né, como viver junto? Como vivermos juntos diante da diversidade de formas de vida, sem reduzi-las a binários preto-branco, homem-mulher, rico-pobre, sem fixar no pior o lado do sul global ou o outro lado da linha abissal que sustenta os processos segregatórios. Como, portanto, interromper esse circuito que eu resumi aí, diversidade de formas de vida, reduzidas à binarização, que apoia a segregação, fixando o lado do pior como sendo esse lado sub-humano ou não humano. Lembrei que o jovem tem muitas faces e que a centralidade do saber dele precisa ser tomada em consideração. Há um saber no jovem, ele é da ordem do saber fazer ou de um se virar. Um jovem do crime me dizia, foi lá no crime que eu aprendi a entrar e sair dos lugares. Eu quero sair do crime, mas eu não quero deixar o que eu aprendi ali. Com isso, o jovem nem sempre vai reconhecer o saber do judiciário, do técnico da saúde mental, do educador. Ele, na verdade, desconfia, pois vem sendo marcado por violações e abusos desde muito cedo em sua história. Eu chamo de suspeita, sujeito suposto suspeito, a primeira relação que ele compõe com a equipe. Ele desconfia. E por isso é preciso fazer uma torção e passar da suspeita à suposição de saber, o que coloca o lugar do saber da equipe como um campo vazio, sem pré-julgamento, sem conclusões antecipadas, sem preconceito, de forma que desse vazio de saber um espaço possa ser criado para que a equipe não apenas leia o jovem de uma maneira nova, como se desenhe como nova, a cada vez que se constitui em torno de um caso, porque para cada caso há uma equipe, permitindo que os impasses do jovem da contemporaneidade sejam nomeados e enfrentados. Rede, cidade, Estado e jovem. A família também é agente de cuidados, mas objeto, né, de atenção. A equipe, o judiciário, a mídia, a cidade. Quando a gente pensa que o corpo do sujeito é amparado pelo corpo coletivo, que intervém no corpo social, a gente começa a entender que a nossa ação ela não pode estar reduzida ao sujeito, ao adolescente, porque isso vai individualizar a responsabilidade que vai recair toda sobre ele. A responsabilidade ela é subjetiva, sim, ela é jurídica, mas ela é sobretudo social. A gente não pode se deixar fora dessa. E aí eu pensei, então, como inverter aquele circuito, né? E pensar o como viver junto, como gestão dos corpos e a necropolítica que vem avassalando populações e etnias inteiras não deve ser o modo com o qual a gente pactua.
Se a gente está pensando numa gestão dos corpos, o sujeito tem que ficar na centralidade da ação que vai recair sobre ele. A intervenção não pode tomar o sujeito como objeto. Se ela visa uma regulação, não é a regulação do Estado, pois se o Estado mata, ele derruba a comemoração ou a marca histórica dos povos com a sua ancestralidade, então a gente, com a sua religiosidade, a gente começa a entender que na centralidade do como viver junto estão radicadas relações de poder que adoecem. Elas não estão fora do campo da saúde mental, mas para que a gente possa, né, apostar numa ação diferente e encontrar no próprio impasse de uma situação a força viva da intervenção, é preciso atuar de mão dupla, né, fazer essa diferença acontecer a partir de uma língua ou outra que não é a nossa, né, porque ela é sempre estrangeira, considerar o singular no universal, sem desconsiderar o coletivo, e entender que a gente romper com o sofrimento mental é romper com uma estrutura de gênero, raça e classe que desconstrói a ideia, né, de um compartilhamento de responsabilidades e de uma multiplicidade de modos de pertencimento. Para concluir, eu ia falar, né, eu falei, já são 14h41, acho que eu posso falar mais uns 2 ou 3 minutinhos, Carla. Pode até mais um pouquinho, pode Tá, ficar à vontade, André. tá. Eu listei aqui, eu acrescentei agora, enquanto conversava no início com a Carla, alguns processos de intervenção que aqui em Minas, né, compartilhando um pouco da mineirice que a gente, do que a gente realiza aqui, né, com a juventude, com vocês, mas trazendo também outras experiências, né, de colegas do Amarrações. Amarrações é um coletivo nacional. Temos a Leone, que é uma colega muito querida, Carla, me falou que é muito amiga sua também, que está aí, em Fortaleza. No Amarrações, a gente reuniu Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e começamos a compartilhar experiências, como a escuta Flannery, que é feita no Sul, numa intervenção com a socioeducação que as professoras Rose Gursky e Sandra Torossian fazem, escutando o adolescente nas esquinas, nas beiradas, né, nas bordas da instituição. O Janela da Escuta, aqui em Belo Horizonte, que trabalha com oficinas junto à rede estadual de educação, tomando o saber do jovem como guia. O programa já aqui do Psilax, eu coordeno um laboratório aqui que tem 2 projetos ou 2 programas, o JAE e o Ocupação Psicanalítica. No JAE, a gente faz conversações, esse quadrinho aqui, que está na mão desse jovem, esse aqui é um movimento que acontecia debaixo de um viaduto em Belo Horizonte, antes da pandemia, e esse quadrinho que está na mão, eram raps, né? Eles faziam duelos de MCs, e esse quadrinho que está na mão dele é fruto de um projeto que o Jaé desenvolveu em 3 favelas aqui de Belo Horizonte, com conversações psicanalíticas sobre o tema da violência nas bocas de fumo. Eles criaram, entre os jovens quadrinistas, os jovens envolvidos com o tráfico e os jovens universitários, um quadrinho mangá que virou um instrumento de intervenção da prefeitura para a prevenção da violência em regionais que têm alto índice de violência, de criminalidade violenta entre a juventude, né, no programa Fica Vivo. Então, o JAE ele tem uma linha de trabalho com conversações psicanalíticas nas periferias e favelas, onde a gente constitui, por demanda regional, coletivos que entram nessas favelas e nesses aglomerados e produzem uma troca de saberes entre a juventude, produzindo novos quadrinhos. A gente tem 3 quadrinhos nesse momento produzidos. Isso gerou uma demanda nova da prefeitura, e nesse momento a gente está trabalhando com a população de rua e com a exploração do trabalho infantil, especialmente tomando o crime como a mais grave forma, ao lado da exploração sexual, a exploração pelo crime, a exploração sexual como as mais violentas formas de trabalho infantil. Então, a gente está trabalhando contra o trabalho infantil que vem da exploração do crime. Esse é o JAE,
que tem várias frentes, e, além disso, a gente também escuta individualmente jovens do sistema socioeducativo lá na universidade, eles saem da socioeducação, vão até a universidade, são escutados e voltam, assim como os jovens dos cursinhos universitários, porque a gente entende que a invenção de solução do jovem ela pode se dar em qualquer espaço. E, finalmente, o Ocupação Psicanalítica, que eu vou encerrar com ele, que trabalha em 3 eixos: clínica, pesquisa e transmissão, por uma clínica antirracista e decolonial. Eu destaquei ele, eu queria compartilhar com vocês a alegria. Nós vamos receber no sábado que vem o prêmio Virgínia Bicudo, ao lado de vários outros coletivos de trabalho, pelo reconhecimento da nossa ação antirracista. Esse é um prêmio de direitos humanos do Conselho Federal de Psicologia. A gente trabalha em Minas, Rio, Espírito Santo e Bahia, com a escuta clínica do sofrimento que vem do racismo, a pesquisa sobre como o racismo adoece, como as soluções contra o racismo são criadas, para que a gente consiga transmitir e dar consistência a um discurso que faça frente ao silenciamento, à invisibilização e a todo modo de sofrimento que vem com o racismo. A gente escuta jovens universitários, quilombos, populações da periferia, movimentos sociais, lideranças juvenis, prevalentemente com a ferramenta da psicanálise, em espaços muito variados e pouco ortodoxos, e de modos menos ortodoxos ainda, o que faz com que a gente tenha uma liberdade de pensamento e de ação muito ricas e muito criativa. Então, eu queria fechar agradecendo ao Coletivo Ocupação e dizendo a vocês que, quando eu falo, mesmo que pareça, né, que eu estou falando em nome próprio, na verdade, eu estou falando ou me valendo de muitas vozes, porque só no Ocupação Psicanalítica nós somos mais de 100 pessoas. Então, tudo que eu falei aqui, vocês podem multiplicar por vozes, cores, gêneros, binários e não binários, classes, e essas vozes aparecem aqui, assim, fica parecendo que é só minha, mas isso aqui é o fruto de muito pensamento, muita ação e muito trabalho, que cada um de nós, às vezes, é o porta-voz. Hoje, o privilégio foi meu de estar aqui com vocês, compartilhando com esse coletivo muito bacana do Psilax, e que vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, conversar, mandar e-mail, que a gente adora conversar, a gente é mineiro gosta de sentar com pão de queijo e cafezinho, e eu vou encerrar, não estou com eles aqui, mas vou encerrar com a vontade do cafezinho com vocês, que acho que a gente consegue um pouco, né, Carla, fazer acontecer aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, muito feliz de compartilhar e trocar com vocês tanta coisa boa. Que maravilha, que bonito, Andréia. Parabéns a você e a todo o coletivo. Estou emocionada aí com sua fala, com a potência de todos esses trabalhos, né? Que possa ser inspirador também para a gente do lado de cá, né? Para pensar também aí as nossas potencialidades. Muito obrigada mesmo, te ouvir falar me fez pensar várias coisas, o pessoal aqui no chat também está vibrando, maravilhosa a sua fala, que poder de síntese, e magnífico, só agradecimentos aqui, muitos agradecimentos, pedidos também que você referencie os seus trabalhos sobre essa questão, né? Enfim, uma palavra muito inspiradora, muitas coisas estão vindo aqui também de agradecimento ao que você nos trouxe hoje, né? E eu vou começando aqui, mas só a título de disparar uma questão, eu tenho certeza que outras virão, né? Mas fiquei assim te ouvindo, né? E teria realmente, eu vou tomar um café e um pão de queijo aí em Minas com Vamos você. combinar essa vinda. Ou então você vem aqui para a Oh, gente, enfim. é só chamar, vai ser um prazer. Também tomar uma água de coco e um banho de mar. Deixa eu contar uma coisa, Carla. Eu Sim, falei sim. isso com a Carla. Eu conheci a Carla antes de saber quem ela era. Eu fui há muitos anos, já tem muitos anos, as colegas de Fortaleza me convidaram para fazer o prefácio de um livro.
E o sim. texto que mais me tocou, no sentido até da emoção, né? A gente está aprendendo cada vez mais que a gente não lida com o mundo sem o corpo, sem os afetos. Então, a Uhum. gente chora, a gente se entristece, a gente sente raiva, né? A gente é gente. Foi o texto da Carla sobre a fome. E Ah, foi. eu acho que eu não tinha te falado, achei que eu tinha te Não. falado. Ele me emocionou tanto que eu não conseguia parar eu não conseguia parar de falar dele em todo lugar que eu ia. Eu não lembro se eu era aluna ou seja, acho que eu já estava formada, eu tinha formado há pouco. Eu já era professora, na verdade. E eu lembro que eu estava numa van, eu dava aula numa cidade aqui perto, tinha uma van que levava a gente, trazia naquela época. E quando eu falava do seu texto, eu achava curioso que algumas colegas da psicanálise diziam: ah, mas a necessidade não é a demanda e o desejo têm outro estatuto. Eu falava: gente, é fome, fome. Quando você tem fome, assim, não estou entendendo, como assim falar de desejo? Tem uma questão tão preliminar e básica que eu acho que o racismo renova essa conversa de outra maneira, que é assim, como subhumanizar ou hierarquizar uma experiência de ser como se Sim, houvesse uma hierarquia. É assim, como você fala sim. assim, não há fome, há desejo. Ora, há violência do racismo e há fome na miséria. Isso, isso. E E me a marcou violência da profundamente, cara. fome, né? Uhum, Essa coisa que, assim, o Glauber Rocha que diz, né? A mais nobre, né? A mais nobre expressão, né, da fome é a violência, né? Então, eu acho que ele tem toda a razão, assim, uhum, porque não há como responder de outro modo, assim, há uma nobreza nessa violência que se uhum, expressa, né, ao uhum. dizer não a essa experiência. Então, enfim, obrigada, Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, pensando nisso, né, fiquei emocionada. Estou me lembrando aqui, há um tempo atrás, a gente recebeu, fiquei pensando aqui no viver junto, né? Você sabe que há uns anos atrás foi fundada uma universidade aqui no interior do Ceará, na cidade de Redenção, que foi a primeira cidade que fez a abolição da escravatura no Brasil, né? Essa universidade ela começou então a fazer um trabalho que seria um trabalho de integração das populações africanas que eram trazidas na época do governo Lula ainda para cursar a universidade aqui no Ceará, no interior do Ceará. Mas os jovens africanos que chegavam aqui, né, que tinham deixado as suas famílias na África, começaram a adoecer, né? Não só pela dificuldade de adaptação em relação à língua, né? Porque alguns ainda falavam dialetos, alguns ainda tinham também recebido uma educação formal, até no campo da matemática, né? E do próprio português diferente, mas também por conta do racismo que é extraordinário, né? Assim, no pior sentido da palavra, né? Nesse sentido mesmo da invisibilidade, da nossa dificuldade de assumir, né? Essa cidade recebe essa universidade, né? Mas não recebe Uhum, efetivamente, né? Esses jovens, né? E esse tem sido um problema, assim, ainda hoje um grande impasse, né? uhum. O trabalho, enfim, com essa cidade, né? No acolhimento desses jovens que estão chegando para ali cursarem a universidade. Então, assim, eu acho que eu queria falar um pouco sobre isso, assim, como é que a nossa clínica, né? De algum modo, ou como é que nós, como clínicos também, né, podemos tratar o nosso próprio racismo também, né, assim, quer dizer, eu acho que a gente também precisa, né, poder de alguma maneira, né, fazer um certo reconhecimento, né, disso que também está em nós, né,
disso que também está invisibilizado também em nós, né? Uhum. Não sei, é um disparador aí para a gente Vamos poder lá. pensar Eu isso, vou né? falando enquanto outros vão se animando. Eu pensei Uhum. em dois pontos, mas antes eu queria falar quando Carla falou que compartilhou o texto, né? Como a psicanálise pode enfrentar o racismo à brasileira. O título é mais ou Isso. menos esse, né? Uhum. Quando eu escrevi aquele texto, Carla, eu estava num processo. Eu tinha sido convidada a falar sobre a pós-escravização na Martinica, por ocasião da construção de um memorial da escravização lá. E para um estrangeiro, para um francês martinicano. Eu não sabia da história nada além do que eu tinha estudado no primário e no secundário, Uhum. antigamente chamava assim. E o primeiro sentimento foi de muita vergonha, assim, pessoal e Uhum. nacional. Essa como o Uhum. meu país pode me deixar sem saber, e como eu, como pessoa, não cobrei isso. É porque tudo isso Uhum. que você está dizendo é para dizer assim, Uhum. sempre tem dois lados. A gente Uhum. sempre pode fazer alguma coisa, mas é simples? Não. A Uhum. vergonha podia me paralisar? Sim. Podia ficar Uhum. inibida, podia ficar culpada, pensando com a psicanálise, né? Sim. Mas eu falei, vou estudar. Primeiro dia seguinte montamos um grupo, foi quando eu estudei tudo que tá, lá tem um resumão, né? A gente lê os historiadores, sociólogos, juristas, passamos 2 anos estudando, vai sair agora um livro, Cicatrizes da Escravização, sobre esse período de estudos. E quando eu entendi a branquitude, já num segundo grupo de estudos, já pré-pandemia, perto da pandemia, eu entendi, e foi assim que eu tinha concluído esse artigo, e aí a avaliação pediu para eu mudar, dizendo assim, não aguento mais as palavras, eu quero ação. Eu estou cansada, eu estava esgotada, eu falava, o que adianta ficar estudando, estudando, estudando? Então, o que Carla traz com essa primeira provocação, que é a gente se perguntar qual a minha participação nisso, como viver junto com essa diversidade, não é fácil. A Grada Uhum. Quilomba traça uma linha, né, de trabalho Uhum. de elaboração subjetiva, né, não necessariamente a gente concorda com a linha, né, que vai até a reparação, né, que vai muitas vezes da culpa à reparação, mas eu acho que tem um trabalho que é da gente se haver com os mecanismos de negação, não apenas na Uhum. gente mesmo, né, como eu Sim. coloco naquele texto, mas Sim. especialmente os mecanismos de negação estruturais. Sim. Uhum. Banzo foi um nome diagnóstico para a tristeza da Uhum. população que chegava aqui. É de banzo que essas pessoas sofrem, né? Só que a gente Uhum. não classifica nada como banzo, a gente fala de depressão e melancolia, medica e Uhum. faz a farmácia, né, a indústria farmacológica rodar com mais dinheiro. Tem nome, né? Só que o nome não está na nossa língua. Mário Lin discute o racismo linguístico e defende o quilombo como estratégia de resistência, porque ele diz todo monolinguístico todo monolinguismo é opressivo. Toda vez que a gente força um povo inteiro a falar uma língua só, a gente Uhum. está desconstruindo as possibilidades de expressão. Uhum. Né? A gente vê isso quando vai traduzir. Como é que eu traduzo saudade? Saudade não é uma Uhum. palavra que eu consigo traduzir, Sim. né, na maioria das línguas. Então, a gente tem, de um lado, eu responderia assim, um problema de diagnóstico que é não recair sobre o sujeito, mas sobre a estrutura do mundo, há uma estrutura de mundo que adoece, como que a gente vai intervir nela, e de outro lado, como que a gente pode nomear o sofrimento com palavras novas, porque as palavras antigas, ou aquelas do DSM, do CID, elas vão caminhar para a medicalização. Por quê? Já há uma rotina e todo o manual já é criado para vender medicação. Então, talvez seja mais fácil que emerjam nomes dos sujeitos para a gente particularizar essas escutas, entendendo que há uma estrutura que adoece, intervir sobre ela, e há um sujeito que, ao nomear o seu sofrimento, ensina a gente a como tratar dele. Né? Não sei se Isso, alguém sem mais quer dúvida. conversar. Tem aqui Carla? uma pergunta assim: como os CAPSI podem criar estratégias para enfrentar o racismo nos seus espaços de atuação? Tem um outro comentário também assim. Não estou te ouvindo.
Desculpe, é que tem só uma observação aqui, que na Unilab realmente eles têm uma representação enorme, mas lá não foram bem recepcionados, que até muitos, né, há muitos relatos de violência, e essa pessoa, a Sandra, né, diz que trabalhou lá 3 anos na cidade e testemunhou esses relatos, né? Então, Ok. e alguém mais gostaria de abrir o microfone? Por favor, vocês, né, tomem a palavra e abram o microfone, façam perguntas. E também a Joyce está pedindo, Andréia, se você puder falar um pouquinho mais Uhum, sobre a metodologia da conversação que uhum. vocês também fazem. Joyce também tem um trabalho bacana que também de escuta de crianças que testemunharam cenas de violência. Joyce também, se você quiser perguntar e falar aqui com a professora Andréia, enfim, tá? E ela pede que você fale um pouquinho mais sobre a metodologia da conversação. Quem foi do CAPSI, a pessoa? Como chama? San, eita, Sandra do foi da Unilab. CAPSI, deixa eu ver aqui, deixa eu subir aqui um Tá. A pouquinho. Júlia pôs o rostinho, quer Foi a falar, Júlia? Solange, Solange. Solange Oliveira, tá? Um conjunto aqui da a pergunta Solange, obrigada primeiro, Solange, Sandra, Joyce e a Tiziana. Essa troca ela é sempre muito boa, porque coloca a gente a trabalho e é bom porque desloca a gente também do assento, né? Que a gente às vezes fala e fala, onde é que isso vai chegar? Será que é isso? Então, eu quero agradecer primeiro o diálogo, né? Carla faz o primeiro movimento e vocês quatro dão continuidade, porque a gente aqui está às voltas, eu imagino, com problemas muito semelhantes, guardadas as diferenças estruturais e geopolíticas, né, que vocês estão enfrentando. Então, compartilhar, para mim, é sempre um momento de aprendizado. Eu acho que tem um grupo aqui, quando a Solange faz a pergunta de ideias, né, para trabalhar no CAPSI, ou mesmo a Tiziana, fala um pouco mais, né, das experiências com o CAPS-AD, eu vou falar a partir do trabalho dela no CAPS-AD, das nossas experiências, eu vou falar um pouco de trabalhos que fazemos, e aí eu entro na conversação e depois volto para um comentário breve, Sandra, sobre essa violência. A gente aqui tem experimentado e se autorizado formas estratégicas e metodológicas que não estão exatamente dentro da tradição do pensamento ocidental. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a trabalhar com a clínica, a gente tem grandes cânones, né, que sustentam epistemologicamente uma concepção de homem, de mundo, de trabalho, né, de subjetividade, no caso, psi, né, eu vou falar desse meu lugar que é psi, eu me formei em psicologia e direito, mas a minha tradição forte de pensamento é a psicanálise. Então, eu tenho um olhar sobre o mundo que entende que toda a materialidade do mundo atravessa a experiência do inconsciente e que o corpo, ele é sempre um corpo que visa o prazer, mas encontra inúmeros obstáculos. E esses obstáculos dividem o sujeito, porque ele pensa o que ele não quer, ele quer o que ele acha que não deseja. Então, toda essa divisão produz uma série de suscetibilidades, de sutilezas mesmo no modo do sujeito funcionar, que faz a gente, de saída, partir de um plano complexo quando a gente pensa as metodologias de trabalho, como eu falei lá no início, né, nada de simplificar e binarizar, porque a gente tem que pensar essa materialidade do mundo, essa subjetividade e todo o corpo institucional e relacional que compõe, vamos chamar assim, a cena do mundo. E aquilo que escapa tudo isso, porque como a gente fala, toda vez que a gente fala, a gente deixa um cadinho de coisa de fora, porque a gente não consegue falar tudo. Então, é desse olhar sobre o mundo, sobre o sujeito, que eu vou falar dessas estratégias. A gente vem experimentando, então, essas formas inventivas que vão inventivas e ancoradas na tradição da teoria e do que nos antecedeu. Eu digo que são novas no regime clínico tradicional, mas elas já estão sendo experimentadas muito antes da gente, a gente vai atrás de quem já fez, conversa, chama para trocar ideia com a gente, e isso é sempre muito enriquecedor. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar dois exemplos especificamente
um que envolveu a conversação, e um segundo, que é mais clínico. A gente trabalhou há um tempo atrás, a gente conseguiu captar uma verba, via universidade, para trabalhar com os aglomerados. E o que que a gente fez? Uma pesquisação, eu estou entendendo que aqui também, né, Carla, o seu trabalho é fruto de uma pesquisa e intervenção, em que a gente subiu uma favela e pediu a 2 grupos inimigos, a gente ia de um lado da favela e de outro, separadamente, obviamente, para nos falar sobre o crime. E a gente falou, só que a gente não queria só ouvir, a gente queria fazer coisa e contar para vocês o que a gente já leu, o que a gente já estudou. Então a gente trabalhou num regime que não é nem bem uma oficina, nem bem um ateliê, nem... a gente chegava e conversava, né? A gente nem adotava ainda a estratégia metodológica da conversação como ferramenta. A gente pegava, falou, vamos, a gente queria fazer um quadrinho com eles para retratar essa realidade, para levar para o asfalto. Então a gente falou, como é que a gente pode fazer? Eles falaram, vamos conversar. A primeira rodada de conversa, eles terminaram matando todo mundo numa história de um quadrinho em 15 minutos. Eram mais ou menos 10 pessoas falando, cada um falou 2 minutos, mataram todo mundo, acabou a história. A gente falou, mas isso não é conversa. E a gente sentava com eles semanalmente, aonde eles nos indicavam para sentar dentro da favela, mais ou menos protegidos. A universidade tinha um problema com a gente de subir morro, porque às vezes a gente estava dentro da casa de um, na varanda do outro, num espaço aberto, num campinho, numa laje. Então, existia de fato um perigo, mas a gente entendia, num boteco, teve uma vez que a gente fez também no boteco, eles iam definindo, porque a gente falava o seguinte, existe uma geopolítica territorial que a gente precisa conhecer, só eles é que podem nos ensinar. Nós éramos absolutamente estrangeiras, eram 3 mulheres nesse caso, naquele território. E a gente não falava a língua deles, isso era visível. A gente falava 2 línguas, eram dialetos do português, e a gente tinha que respeitar tudo isso. Então, o que que a gente fez? Uma metodologia em que a gente entendia que eles eram parceiros no pensamento, mas que eles estavam produzindo a morte, né, deles próprios, e a gente ia lá falar isso com eles. E isso era muito duro, né? A gente levava, por exemplo, um livro de uma moradora da favela onde eles estavam, que falava que eles eram iletrados, que eles eram analfabetos funcionais. A primeira reação é assim, nós vamos acabar com essa mulher, onde é que ela mora? Nós vamos lá dar cabo dela. A gente fala, vocês vão resolver matando? Vocês vão dar razão. Elas vão falar, tá vendo? Eles são tão iletrados e analfabetos que ao invés de conversar, eles matam. É mesmo, hein? Então, o que que nós vamos fazer? Eu falei, primeiro nós vamos pensar. E aí a gente começava a conversar, levamos filme, e assim era. Levamos o pessoal do rap, aí a gente tinha um deputado federal no meio de uma favela assistindo o rap. A gente falava, vocês sabem quem que é esse cara aqui? É um deputado federal. O que que é deputado federal? Ou seja, vocês não sabem o que é deputado federal? Não, não sabem o que é deputado. Mas vocês não votam? Claro que não. Você acha que eu sou maluco de atravessar a favela? Você está louca? Dia de eleição? Dia de eleição, a polícia passa aqui limpando todo mundo. A gente tem que se esconder, senão eles pegam a gente. Vai todo mundo em cana. Então, a gente... um primeiro relato, Tiziana, que eu traria para vocês, não é o de vocês reproduzirem isso, mas é o de quê? Que a gente aprendeu com essa experiência, né? Que foi uma experiência das mais ricas que eu já tive como pessoa, né? Não como profissional necessariamente. Ouvir a língua do outro, porque a gente não fala a mesma língua, mesmo quando a gente fala português. Localizar o território, porque é no plano do território que a vida acontece, não é no plano das instituições. O sujeito vai uma vez por semana ver a gente e a vida dele corre lá. Então, incluir o plano do território. O sujeito nunca está sozinho no mundo. Isso quer dizer o quê? O sistema de relação deles é a rede de proteção, é a rede de apoio, de anteparo. Então, às vezes, eles até fazem favor para a gente, de falar um pouco para a gente das histórias deles, mas eles sabem que não podem contar com a gente. Então, também não adianta a gente pensar que a gente salva, que a gente vai intervir, enfim. E, finalmente, o quarto e último ponto, o sujeito descompleta tudo. Ele nunca é equivalente ao outro, mesmo que no plano coletivo todos sejam adolescentes, autores de ato infracional, esquizofrênicos, autistas ou qualquer coisa, qualquer nome que os agregue, a singularidade radical ela precisa ser considerada. Então, quando eu te trago esse relato, é para dizer que primeiro é preciso coragem. Né? A coragem que um escritor mineiro muito querido, que certamente vocês conhecem, que é o Guimarães Rosa, fala que a vida exige da gente. Porque a coragem da gente enfrentar nossos fantasmas, subir morro dá muito medo.
Eu ficava tentando fazer lista de compra, tentando pensar em outra coisa, porque eu pensava, eu não posso ter medo de uma pessoa igual a mim. Eu tinha muita vergonha de ter medo. Lá dentro eu tinha. Porque eu falava, como é que eu posso olhar para essas pessoas e pensar que uma delas vai me matar, sendo que ali tem uma trabalhadora. Eu via que ela era trabalhadora. Eu tinha medo, não adiantava. Então, assim, romper com isso não é simples, né? Mas eu acho que quando a gente faz esse trabalho, então, que a coragem é a âncora e que a gente se dispõe ao encontro, a teoria muda, né? A gente muda e a intervenção acontece. Então, essa é a primeira experiência que eu queria compartilhar. A segunda, já respondendo a Joyce, é sobre a conversação. Teve uma outra, Joyce, e aí também compartilhando, Solange, né, com ideias, né, que dá para ter, a gente tem trabalhado com a estratégia da palavra. Por que a estratégia da palavra quando as questões materiais e concretas são tão urgentes? Porque é o que a gente sabe fazer com o saber psi, e ele toca as questões materiais, elas não estão de lado ou de fora. Então, a gente trabalha com narrativas memorialísticas, pede às pessoas que conversem sobre a história delas, nessa troca elas se modificam, elas mudam a própria percepção de si. A gente dá essas histórias para artistas, eles criam obras e a gente encontra todo mundo para compartilhar as obras e dar